E aí, galera? Vocês já ouviram falar que a China é como um outro planeta? Não é para menos. A China é um país gigante, com uma cultura milenar e um jeito único de viver. É como se existisse uma muralha invisível separando a China do resto do mundo. A primeira coisa que chama a atenção é a língua. O mandarim, com seus tons e ideogramas, parece coisa de outro mundo para nós. Mas não é só a língua, não. A comida, os costumes, tudo é muito diferente do que estamos acostumados. E essa diferença toda não é à toa. A China passou séculos isolada do resto do mundo, desenvolvendo sua própria cultura e identidade. É por isso que, para nós, a China parece um lugar tão exótico e misterioso. Preparem-se para uma viagem inesquecível ao coração da China. Vamos desvendar os segredos desse país fascinante e entender por que ele é tão diferente de tudo o que conhecemos. Para entender a China de hoje, precisamos voltar no tempo. A China tem mais de 4.000 anos de história. É um dos países mais antigos do mundo, com uma cultura riquíssima e uma trajetória única. Ao contrário de outros países, a China nunca foi totalmente colonizada por outras nações. Claro, teve suas guerras e conflitos, mas sempre conseguiu manter sua independência e identidade. Essa história milenar deixou marcas profundas na cultura chinesa. Os chineses têm muito orgulho do seu passado e valorizam suas tradições. Não é à toa que a China é conhecida como o Império do Meio. Essa autossuficiência histórica moldou a China, tornando-a um país singular, com costumes e valores próprios. É como se a China tivesse seguido seu próprio caminho, alheia ao resto do mundo. Na China, o antigo e o moderno se misturam de um jeito que não vemos em nenhum outro lugar. É comum ver arranha-céus ultramodernos ao lado de templos milenares e pessoas usando smartphones para pagar oferendas em santuários tradicionais. É impressionante como os chineses conseguem conciliar costumes ancestrais com a tecnologia de ponta. É como se o passado e o futuro estivessem em perfeita harmonia na China. Enquanto em muitos países a modernização significou o abandono de costumes tradicionais, na China a tradição se reinventa e se adapta aos novos tempos. É essa mistura única que torna a China um lugar tão fascinante. A China nos mostra que é possível ser moderno sem abrir mão de suas raízes. É um exemplo de como a tradição pode caminhar lado a lado com a inovação. A China é governada pelo Partido Comunista Chinês, um regime de partido único que exerce forte controle sobre a sociedade. Liberdade de expressão? Na China, as coisas funcionam de outro jeito. O governo chinês controla a internet, a mídia e até mesmo o que as pessoas podem ou não falar. É como se existisse um filtro gigante que impede a entrada de ideias que o governo considera perigosas. Essa censura faz com que os chineses vivam numa espécie de bolha, com acesso limitado à informação. É como se eles vissem o mundo através de uma lente diferente. Muitos criticam esse controle rígido, mas o governo chinês argumenta que é necessário para manter a ordem e a estabilidade no país. Esqueça o Facebook, o Google e o WhatsApp. Na China, a internet é outra. O país tem sua própria versão de tudo, com plataformas online que dominam o mercado local. O WeChat, por exemplo, é muito mais que um aplicativo de mensagens. É um verdadeiro canivete suíço digital, que os chineses usam para tudo: pagar contas, pedir comida, chamar um táxi e até marcar consultas médicas. Mas olha só, essa internet paralela tem um preço: a censura. O governo chinês bloqueia o acesso a sites e aplicativos estrangeiros que considera inapropriados, como o Facebook, o Google e o YouTube. Essa censura digital cria uma bolha informacional, isolando os chineses do resto do mundo. É como se eles vivessem em um universo online paralelo, com suas próprias regras e seus próprios gigantes da tecnologia. A China é um país de contrastes.
E isso se reflete também na sua economia. Imagine um lugar onde o capitalismo selvagem se mistura com o planejamento estatal, criando um modelo único e, vamos combinar, um tanto quanto confuso. De um lado, temos empresas privadas inovadoras que competem no mercado global e fazem da China a fábrica do mundo. De outro, o governo ainda controla setores estratégicos da economia e dita as regras do jogo. Essa mistura inusitada de socialismo e capitalismo, que os chineses chamam de socialismo com características chinesas, tem dado certo, pelo menos até agora. A China se tornou a segunda maior economia do mundo, tirando milhões de pessoas da pobreza. Mas essa história de crescimento acelerado tem um lado obscuro: a exploração de trabalhadores, a desigualdade social e a degradação ambiental. Já ouviu falar em Shanzhai? É um termo chinês que significa fortaleza nas montanhas e que hoje define a arte da cópia criativa. Na China, a cópia não é vista como algo negativo, mas sim como uma forma de homenagem e até mesmo de inovação. É super comum encontrar nas ruas chinesas produtos inspirados em marcas famosas, mas sempre com um toque especial. Celulares que parecem iPhones, tênis que lembram Adidas, tudo feito com muita criatividade e ousadia. O Shanzhai é a prova de que os chineses não têm medo de copiar, adaptar e reinventar. É uma expressão da cultura chinesa que valoriza a praticidade, a criatividade e o jeitinho chinês de dar um jeito em tudo. Só que, claro, essa cultura da cópia também gera controvérsias, levantando questões sobre direitos autorais e a ética da imitação. A China vive um boom de construção sem precedentes na história. Cidades inteiras surgem do nada, com prédios modernos, avenidas largas e toda a infraestrutura que se possa imaginar. Mas olha, cuidado para não se perder nessas cidades, porque muitas delas estão completamente vazias. São as chamadas cidades fantasmas, um fenômeno que intriga o mundo. Prédios residenciais, shopping centers, estádios esportivos, tudo pronto para receber moradores, mas sem ninguém morando neles. A explicação para esse fenômeno é complexa e envolve especulação imobiliária, planejamento governamental e o sonho chinês de prosperidade. Mas o fato é que essas cidades desertas são um símbolo dos excessos e contradições do modelo de desenvolvimento chinês. Enquanto milhões de chineses ainda vivem na pobreza, cidades inteiras são construídas e nunca são ocupadas, gerando um enorme desperdício de recursos e levantando dúvidas sobre a sustentabilidade do modelo chinês. A China está de olho no mundo. Com o projeto Nova Rota da Seda, o país investe pesado em infraestrutura em países da Ásia, África e Europa, construindo portos, ferrovias, rodovias e usinas elétricas. É como se a China estivesse tecendo uma teia de influência global, usando o poder econômico para fortalecer laços comerciais e diplomáticos. É a ascensão pacífica do gigante chinês, que busca seu espaço no cenário mundial. Mas essa iniciativa chinesa também gera desconfianças. Alguns países acusam a China de usar a nova Rota da Seda para aumentar seu poder geopolítico e criar armadilhas de dívida para países em desenvolvimento. O fato é que a China está mudando o tabuleiro geopolítico global, e o mundo precisa se preparar para lidar com a ascensão do gigante asiático. A China é um país fascinante e contraditório, que desafia nossa compreensão. Com sua história milenar, cultura rica e modelo de desenvolvimento único, a China é como um universo paralelo, que nos encanta e nos assusta ao mesmo tempo. Ao longo desta jornada, vimos como a China se tornou uma potência global, com suas próprias regras, seus próprios gigantes da tecnologia e sua própria visão de mundo. Entender a China é fundamental para compreender o mundo em que vivemos. É um país que não pode ser ignorado,
e que certamente continuará a nos surpreender nas próximas décadas.